Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo RISA Arctium, nome diferente aí, o RISA da RISA Asset Management. Então, conhece esse fundo? Não conhece? Vai conhecer agora com o relatório gerencial que a gente vai ver aqui. Então, fica ligado até o final do vídeo para todas as informações. E bom, a gente tem aqui o relatório de gestão do RISA Arctium. Vamos ver o que é o objetivo aqui desse fundo. Então, no RISA Arctium, um investimento imobiliário busca assimetrias na relação tríplice de risco, retorno e liquidez, onde analisamos a qualidade creditícia do inquilino e potencial valorização do imóvel em operações de sales and leaseback, build to suit, buy to lease ou ainda desmobilização pura. Então, o que significa esse bando de termo aqui? Eles basicamente pegam a empresa lá que tem um imóvel e falam assim, olha, você quer me vender esse imóvel, eu te alugo ele de volta. Esse é o Sales and Leaseback. O Build to Suit, eles pegam um projeto do zero e constroem diretamente para a empresa. A empresa que diz assim, olha, eu quero determinado tipo de edifício, determinado tipo de construção, e aí o fundo vai lá e faz essa construção para a empresa, tá? E aí a gente tem aqui, através da expertise do time de gestão, eles fazem uma análise criteriosa do risco de crédito do inquilino e o monitoramento constante dos ativos do portfólio, e com essa nova abordagem eles têm um fundo imobiliário diferenciado em atuação e propósito quando comparado a outros fundos do segmento. Só para saber, isso aqui é um fundo híbrido, ele não tem um tipo específico de imóvel que ele compra. Aqui a gente tem a gestão da RISA Asset Management, o BTG Pactual faz a administração do fundo, ele foi iniciado em 2017, em julho de 2017, o prazo indeterminado, podem ser investidores em geral investindo nesse fundo, o código de negociação é ARCT11, são 5 emissões até hoje, 2.878.000 cotas, a taxa de administração, como a gente pode ver aqui, é de 1% ao ano, tá? E a taxa de performance é de 20% acima de PCA, mais 5% ao ano. A gente vai ver se o fundo tem essa performance aqui, tá? Bom, em março de 2022, a gente vê aqui o dividend yield anualizado está em 18,04%, 18,04%. É um belo dividend yield, mas cuidado com os dividend yields altos, assim. Se tem um retorno muito alto, pode ser que tenha um risco mais alto também, tá? Normalmente é assim que funciona, então presta atenção. Lembrando, não é recomendação de compra ou de venda desse ativo. 170 mil metros quadrados de ABL, R$ 106,49 o valor de mercado por cota desse fundo, e a gente vai vendo mais para baixo aqui, que o fundo tem um dividendo aqui, o último dividendo foi de 1,64 por cota, são 9 ativos diferentes, a cota patrimonial está R$ 100,21, como a gente pode ver, a cota patrimonial está abaixo da cota de mercado, então o fundo está sendo negociado com um certo ágio aí, está sendo negociado sem desconto, com um valor a mais do que ele tem de patrimônio, certo? E a gente continuando aqui, tem que 540 milhões de reais foi a avaliação de mercado dos imóveis, mais o caixa. São 13 mil investidores diferentes, o prazo médio dos contratos é de 7,6 anos, tá? E o cap rate IPCA mais 9,83%, a liquidez média diária de 3 milhões e 120 mil. É uma liquidez até que alta para um fundo desse tamanho aqui, certo? Aqui os resultados do fundo. Então, a receita imobiliária no semestre foi de 12 milhões de reais. Teve uma receita financeira aqui, o total de receitas foi de 12 milhões 462 mil reais. Tá um pouco fora aqui da diagramação, mas a gente vê que o total de despesas foi de 943 mil reais, gerando um resultado aqui de 11 milhões de reais. Uma distribuição aqui, como a gente pode ver, de 4,79, isso lembrando, no semestre, entre aspas, porque só foram 3 meses agora em 2022, e a gente vai esmiuçar um pouco aqui janeiro, fevereiro e março. Então, em relação ao mês de competência de janeiro, eles distribuíram 1,50, dando um dividend yield de 1,37%, em fevereiro 1,65, um dividend yield de 1,50, e agora em março 1,64, um dividend yield de 1,54%, gerando aqueles 4,79, como a gente viu nos últimos 3 meses de distribuição. Com relação aqui ao portfólio, a gente vê a retrospectiva aqui do primeiro trimestre. Então, no início desse primeiro trimestre, eles liquidaram a segunda tranche a pagar pela compra do imóvel em Goiânia, locado para a Aspan, do Grupo Voar, no valor de 22 milhões de reais, totalizando 68 milhões de reais de valor de final aí do imóvel,
com consequente registro integral do imóvel em nome do fundo. Tá? Na sequência, no dia 4 de fevereiro, eles soltaram outro fato relevante, informando quanto ao adiantamento do pagamento de parte de outra parcela a liquidar pelo imóvel em Frutal, Minas Gerais, locado aí a cervejaria Império. Aqui a tese de investimento do fundo, então, em caixa, ele saiu de 14% em dezembro de 2020 para 0% agora em março. Sales and leaseback, 86% lá em 2020 para 99% em março. Desembolsado aí foi 87% já agora em março, ante 69% em 2020. E a liquidar ainda tem 13% aqui a ser pagos, tá? Então, de CRI aqui, 1%. Então, esse é o total da alocação do fundo, digamos assim, a tese de investimento. Com relação às perspectivas aqui que a gestão tem para os próximos meses, elas são definidas aí em dois assuntos diferentes. O primeiro é a perspectiva de um follow-on, somente para cotistas, até o fim do semestre, aí para liquidar a compra do ativo locado ao Império. E o segundo assunto é referente ao futuro dos dividendos, que, diferentemente aí do comentado no último relatório de dezembro, agora eles acreditam que deve se manter bem altos aí, devido à dificuldade do Banco Central em conseguir diminuir a pressão inflacionária, somente com o aumento da taxa Selic. Então, tem essa relação, né? Os investidores passam a ver a renda fixa como um investimento melhor, acabam tirando seus investimentos de fundos imobiliários, por exemplo, e aí você tem uma pressão para diminuição desse preço, até porque se o risco é maior com os fundos imobiliários do que com relação à renda fixa, o retorno precisa ser maior também. Então, você tem uma diminuição do preço do fundo imobiliário para aumentar, em teoria, o seu retorno, porque se continuar a distribuição que está hoje, ele consegue ter um dividend yield maior, porque o preço vai ter abaixado. Lembrando, o dividend yield é a relação entre o preço e o dividendo distribuído. Aqui o posicionamento atual, então o portfólio do fundo fechou o primeiro trimestre de 2022 composto por 9 ativos e 7 locatários diferentes, a uma taxa contratual média levemente superior à IPCA mais 9,80%, e desses 9, 8 incorporaram a tese do fundo de Sales and Leaseback, somente o de Corumbataí, em São Paulo, a de Build to Suit, em que os valores referentes à compra do imóvel continuam a ser liberados conforme as etapas pré-definidas na obra. Então, eles destacam aqui também que, exceto o contrato com a Polydim, em todos os outros 8, há ainda a cobrança referente ao IPCA mensal sobre o valor de compra do imóvel, para que seja mantida a opção de recompra, né, que os locatários detêm. Então, os locatários eles podem recomprar o imóvel caso eles queiram, tá? Como a gente vai ver na próxima tabela aqui. Então, essa aqui é a tabela dos imóveis do fundo. Então, a gente tem em várias cidades diferentes aqui, principalmente nos estados de Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Ceará, assim como Minas Gerais. Ano de construção, são imóveis, alguns mais novos, outros um pouco mais velhos. Esse aqui é o único que o fundo está construindo ainda, tá? Aqui as áreas construídas, então 8.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, não são imóveis tão grandes, à exceção desses dois aqui, em Goiânia, em Frutal. A área total aqui também, o macro do setor, então materiais básicos, energia, consumo não discricionário, agronegócio, indústria, e as atividades aqui de embalagens, distribuição, distribuidora de alimentos, transporte urbano, agroindustrial, logística e bebidas. Aqui as teses de investimento, somente esse aqui foi o Build to Suit, que foi o de Corumbataí, em São Paulo, tá? O valor de compra gira em torno aí, a maior parte deles, né, na casa dos 15, 20 milhões de reais, à exceção, novamente, desses dois aqui, que são os maiores imóveis do fundo. Tem que tomar um certo cuidado aqui com esse valor aqui, né, porque mostra uma certa concentração nesse imóvel aqui. E a opção de compra, então, basicamente todos os inquilinos têm opção de recompra desse imóvel, com exceção desse aqui de Goiânia, que são 8.000 metros quadrados do fundo. O prazo de locação, quase todos eles 10 anos, com exceção desse aqui da cervejaria Cidade Imperial, que são 5 anos, tá? Então, os locatários que a gente tem aqui, Poligin, Rede Monte Carlo, Confrio, Andorinha Transportes, Granol, Grupo Voar, Cervejaria Cidade Imperial. Comenta aí se conhece algum desses locatários, ou se você mora em alguma dessas cidades aqui, se você já viu um desses imóveis desse fundo. E bom, esse foi o nosso papo por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Assina o canal aí, eu vou deixar um botão nessa tela final para você poder fazer isso. Também vê a playlist com todos os fundos imobiliários sobre os quais a gente conversou aqui no canal nos últimos tempos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!